confesso que tem coisa que, para você interpretar dos céus, a exigência é tão grande que está sobre a igreja dos últimos dias, que quando Deus começa a falar comigo, Ele me mostra tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes não é fácil trazer uma mensagem para vocês. Se eu pudesse sentar e só conversar com vocês uma noite inteira, seria melhor. Mas vocês não teriam ouvido o suficiente para isso. E ainda estamos muito presos a sistema de homens. E nós temos que lidar com, por enquanto, ainda temos que ajustar o reino de Deus dentro dessa plataforma aqui. Eu tenho construções, faço muitas coisas para o Senhor, mas Deus já me alertou muito bem que plataformas, esse sistema nunca levará o povo à plenitude. E Ele falou assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, de estrutura que homens levantam. E o Senhor me deu uma palavra esse dia para mim bem séria, falou comigo assim: eu vou te dar todas as promessas que prometi. Deus tem conectado coisas bem grandes. E se tem uma coisa que você não pode se encantar e nem se prender, é estruturas de homens. Porque isso tem limitado o crescimento genuíno da igreja. E nos últimos dias o Senhor falou para mim assim: esse derramar do Espírito que virá, esse derramar do Espírito vai tirar os homens da idolatria a estruturas de homens, a vício de microfone e a exaltação de plataformas. Se tirasse aqui tudo de mim, tudo que eu tenho, um investimento tão grande, eu posso falar para você, me sentir ainda muito mais feliz. Porque a constituição espiritual que um homem recebe, ela é muito importante, a sua raiz. Eu não sei que tipo de raiz você tem, mas você pode receber uma nova raiz na sua vida se você quiser. E nós temos que ter uma raiz santa, justa. Eu passei muitos anos na escola da abnegação, passei 14 anos dentro de um mato, buscando o Senhor, a face do Senhor. Então, para derrubar esse espírito que você está mascando chiclete aqui dentro, não é fácil mudar a mentalidade de pessoas assim. Então, engula seu chiclete, joga fora, porque se você veio para receber algo de Deus verdadeiro, isso aqui não é lugar de brincadeira. Eu sou portador do temor de Deus, Deus falou para mim: te levanto para a restauração do meu temor nessa nação. Vocês nunca vão viver um avivamento, uma grande onda de transformação, se nós não pararmos com exageros dentro das igrejas. A pessoa cura uma coluna e já fala que está fazendo um prodígio. A pessoa derruba alguém no poder, já quer ser consagrada apóstolo. A pessoa tem uma igrejinha de 200, 300 membros, já quer ser consagrada profeta e apóstolo. As pessoas estão dentro dos exageros que estão além. Eu fico assim: Senhor, se esse povo soubesse que é dia e noite conversar com anjos, ver a sua glória, e soubesse que é ser um apóstolo na terra, eles não ficariam brincando de consagração na creche gospel. Então acho que é tempo de você sair da creche, voltar à realidade, firmar seus pés no chão do verdadeiro evangelho e tomar uma consciência que nós estamos vendo nos últimos dias, e você precisa de uma nova realidade do reino de Deus para transformar a sua vida. Colocamos um tema, uma conferência de batalha espiritual, né, de libertação. Não existe nenhum método para você que vai te libertar, a não ser o único caminho que vai constituir a justiça e a libertação da tua vida, que é o conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra. Então, estou aqui para confrontar algo muito enganoso, que o Senhor me levou em espírito para isso. E olha como é difícil, às vezes, trazer uma palavra do céu para vocês. Eu estava em espírito e um anjo me levava num lugar e ele fazia uma solda. Ele estava fazendo uma solda, consertando algo. Ele mostrava claramente para mim. Só que tinha um problema. E ao mesmo tempo não era um problema para mim, mas no céu, quando eu observei, não era um problema. Ao mesmo tempo que ele estava soldando, estava jogando água, fazendo solda com água. Eu falava assim: isso é impossível. E eu olhava para mim assim: continue. O Senhor falou assim: é difícil, mas vai ter que ser feito. E a água representa o quê? A palavra de Deus. O trabalho que ele está fazendo é solda. Você sabe que tem solda que é para fazer conexão, ajuste, construir algo. E quando eu vi o anjo fazendo isso, eu falei: Senhor, o Senhor falou assim: essa aí é a grande dificuldade que você vai ter com a minha palavra de pregar para esse povo. Trazer uma palavra, fazer algo tão importante na sua vida aqui nessa noite e nesses dias, que de fato possa trazer uma grande transformação na sua vida, não é algo fácil.
manifestações do reino de Deus e da palavra de Deus muito violentas. Mas se a gente quiser só aquilo que é mecânico, metódico e costumeiro, para depois só pegar a unção que o homem tem e ir embora do mesmo jeito, você não vai em lugar nenhum no Evangelho. Agora, se você quer algo que de fato possa transformar a sua vida e não te dar o costumeiro, porque fazer método, quebra de vínculo, desfazer desvínculo, bênção e maldição, isso aqui, pelo amor de Deus, irmão, você está levando ninguém a lugar nenhum. Isso eu ensino, eu tenho livros escritos sobre isso, eu conheço os princípios disso, mas eu conheço algo muito maior do que isso. Eu conheço algo muito maior do que isso, que eu vivo minha vida, que você pode viver também. E se você quer uma verdade, você está preparado para a palavra de Deus? Ou já desanimou só porque eu falei a verdade, só um pouquinho? Pô, tu já estava preparado para gritar, eu repreendo o diabo, eu quebro o vínculo, calma, tu já fez isso aí. Quantos anos tu faz isso e não muda nada na tua vida? Até quando nós vamos nos iludir com o método dos homens e vamos se esquecer da prática e da justiça da palavra. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que quer tudo, é o pragmatismo, tudo rápido e instantâneo, que é uma forma para ser liberto. Meu querido, não existe libertação dentro de métodos de homens. Libertação é processos. Se você me dá uma fórmula aqui, presta atenção muito bem aqui que eu vou falar com você. Se você me dá uma fórmula aqui essa noite, que liberta o homem dos demônios, que não precise o homem conhecer a justiça e a palavra e a prática dela, você pode ter certeza que eu abandono esse evangelho, que não existe evangelho mais. Libertação é processos. E conhecereis a verdade, ela vos libertar. Então não venha com métodos. Não venha com métodos. Alguns princípios aplicados na batalha espiritual só funcionam para quem já vive a justiça da palavra. Para aqueles que querem encurtar caminho, quer fazer métodos, fazer quebra de vínculo, vai nesse método de libertação, faz isso e faz renúncia, escreve toda a geração, não sabe nem lembra de nada, sabe de nada. Quando manifesta o demônio, fala tudo, não está nem na ficha da pessoa. O pessoal está tentando fazer pela mão do homem a libertação que só o dedo de Deus pode fazer. Libertação genuína, só o dedo de Deus pode fazer. Oh, mas como vai começar o processo de transição para você receber isso? Quando você começar a acertar uma verdade, cair numa consciência de uma realidade, aí sim podemos receber a habitação do caráter, do poder e da presença de Deus, que de fato vai começar a nos levar a um grande movimento do Espírito de transformação e grande libertação. Irmãos, as pessoas mais endemoniadas que eu conheci, sabe quem são? Fala quem? Os ministros de libertação. Desculpa eu escandalizar vocês, porque eu nunca vi pessoa fazer tanta heresia dentro do evangelho, levar as pessoas, faz por dinheiro, a maioria, por dinheiro. Libertação de graça, tá? Simplesmente isso aqui, libertação de graça. Eventos aqui dentro para pagar a estrutura, para pagar isso aqui não é para levar dinheiro, isso aqui é para investir no templo e sustentar a obra. Aí eu vejo as pessoas fazendo seminário de libertação, R$2.300, R$4.000 para ir no sítio. E o povo volta mais cheio de demônio que foi. Aí chega lá no monte, chega lá nessa igreja, começa a manifestar demônio. Eu falei, a tua pauta não deu certo não, seu investimento não. Até quando vocês vão cair, irmãos, na mentira do diabo, nos laços de Satanás. Se a igreja não voltar à simplicidade, à profundidade da palavra, um compromisso com uma vida santa, nunca entenderão o que é uma verdadeira libertação nessa terra. A minha vida passou uma grande transição. Como é que foi a minha libertação? Sabe como é que foi? Essa autolibertação, sabe como é que aconteceu? Jejum, oração, prática da justiça, vencendo a iniquidade, praticando a verdade, renunciando ao pecado, lutando contra esse mundo, aprendendo a resistir o diabo para ele poder fugir de mim. Resistir o diabo, ele fugirá de... Pronto, acabou a pregação. Posso para casa. Agora encontra a verdade. Estamos muito viciados nos homens. Estamos colocando expectativa demais em cima dos homens. Esse é o problema de vocês. Esse é o problema de vocês. Sabe por que eu confronto isso? Sabe por quê? Eu rendo meus mantos ao Senhor. Eu estou visando algo muito maior que eu fui gerado. E se você quer visar isso também, você pode acertar a visão celestial. Quando você tem uma visão celestial, você tem uma coisa muito além de você mesmo. Quando Deus me arrebatou e me mostrou o avivamento, o Senhor falou para mim, esse é o teu verdadeiro destino de desígnio. Eu falei, Senhor, vai ser uma luta muito grande para eu alcançar até o final. Porque muitos perderam a oportunidade de viver um avivamento. Vão trazer grande colheita de alma e salvação nessa terra. Massas de pessoas libertas pelo poder do Espírito Santo. Tu já pensou, irmãos?
Isso pode acontecer com você aí. Se você ficasse mais focado no céu do que em mim, na unção de homens aqui, poderia acontecer algo muito mais poderoso aqui, e pode acontecer essa noite. A pessoa, quando o homem começar a pregar aqui, e de repente, subitamente, a mão de Deus descer, e centenas de pessoas cair debaixo do poder de Deus aqui, sem precisar de nenhuma imposição de mão, nenhuma influência de unção de homens. Isso que é o poder de Deus. É para isso que eu estou sendo gerado. Eu estou esperando algo do céu, maior do que os mantos podem dar. Derrubar a pessoa que no poder é fácil, mas levantar alguém no poder que eu quero ver. Então eu estou vendo muita gente se gloriando, derrubando. Eu estou falando, está fazendo o quê, meu querido? Até minha filha faz isso. Forçar a atmosfera, puxar na terra, jogar poder, isso é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver levantar pessoas no poder e pela palavra. Pelo poder do Espírito genuíno, que vai transformar o caráter da pessoa, vai tornar ela íntima, transformada. E o custo é muito alto para isso. O custo é tão alto para isso que muitos estão fugindo dessa verdade. As pessoas que é pragmatismo, coisa sempre fácil, coisa costumeira, coisa que está a fácil alcance da racionalidade dos homens, da inteligência humana. Aquilo que está ao alcance dos homens está muito fácil ser feito. Isso está iludindo massas e multidões estão iludidas dentro de plataformas e estruturas de homens. Desculpa o que eu estou falando para você, mas é a verdade. Você quer ouvir uma verdade que pode transformar ou não quer? Isso aqui, alguma coisa já está acontecendo no coração de pessoas aqui dentro já. Algo já está acontecendo aqui dentro. Você sabe que ser sacudido por céu 2 dias, 3 dias, 15 dias, 21 dias, ser sacudidos por anjos, que você não aguentar mais o seu corpo físico? Sabe o que é isso? O compromisso que isso é? Sabe que o peso da responsabilidade que me pesa aqui dentro, eu estou pregando aqui dentro como se estivesse pregando para a minha nação, tá? Eu não estou vendo uma igreja aqui dentro com 200 pessoas aqui dentro, estou vendo uma nação aqui. Quando Deus olha para mim, Ele vê a minha nação, Ele está com a esperança da minha nação, Ele me chamou para a nação. Se fosse para me chamar só para bem entender o meu ministério, a igreja já estaria com muito dinheiro no bolso, já estaria rico, já estaria na fama, ó. Muito tempo. Conheci das pessoas mais ricas do Brasil, não estou falando do estado, estou falando do Brasil. Eu podia seguir o caminho dos homens e me corromper com dinheiro. Então, graças ao meu bom Jesus, que Ele me ensinou a andar na abnegação. Graças a isso. Ele me treinou para isso, um caminho muito mais excelente do que o caminho dos homens. Ei, você não está entendendo ainda não, meu querido. Você acha que é só a palavra de exortação que eu estou falando e muito mais. Não, muito mais do que isso, é uma natureza. É uma dimensão que desce dentro do nosso espírito, que constitui uma força, que isso se torna a presença e o poder da palavra de Deus dentro de nós. Isso pode entrar em você de uma maneira tão violenta, que você saia transformado, um novo nível na tua vida, meu querido. Às vezes tu está esperando uma unção, de repente desce um novo fogo do céu, que não só te dá uma unção, meu querido, estou falando que ele vai ampliar a natureza do teu espírito, meu querido. Quando desce essas novas dimensões de transformação, sabe o que acontece? Expande o meu espírito. Uma nova chama dentro do ser humano. Irmãos, é uma força, meu querido, que você não tem noção que eu estou falando para você ainda, não. É esse poder que nós estamos necessitando para os dias que nós estamos vivendo. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo isso aqui? Meu filho, não é só para ser curandeiro gospel não, meu querido. E achar que está tudo bem não, meu querido. E essa geração se perdendo para o inferno dentro da igreja. Nós estamos aqui para levar essa igreja da última hora, é preparação para o arrebatamento, meu querido. Nós estamos vivendo os últimos dias. Posso compartilhar com você uma dor que Deus colocou no meu coração hoje? Posso compartilhar, pastores? Posso ou não posso? Tem certeza? Estava orando. Senhor, o que você quer falar com a sua igreja, Senhor? Aí de repente foi um espírito. Aí vi uns jovens. Eu sabia que eram jovens por causa do que eu vou falar para vocês. Eles estavam tudo com o saco na cabeça, amarrado na cabeça, as mãos amarradas, sacos nas mãos, saco nos pés, e um monte de jovens assim. Na frente deles tinha um soldado com uma arma. E falava assim, ó, vocês vão viver somente até os seus 30 anos de idade. Aí eu ouvi a voz de alguns falando, que bom, que pelo menos vou conseguir viver até meus 30. Quando eu vi aquilo ali, sabe o que era aquilo ali? Fala o quê? Terceira Guerra Mundial. Calma, você não entendeu ainda. Você vai entender no seu íntimo que Deus precisa despertar você. Deus precisa despertar o seu coração.
Libertação é muito mais do que expulsar demônio. Vai cair muito trono, vai cair muita força maligna aqui. Quanto maior o poder da palavra que entra, não tem estrutura de demônios que suporta isso, quando ela está entrando dentro de você. Isso é, a palavra, ela abre o portal da libertação. Vou ensinar para você esses dias sobre isso. O que é uma libertação? Aí depois, continuando orando, falei, Senhor, o que você quer? Meu Deus, o que você está me falando, Senhor? E me leva de novo. Não tem aquela série The Chosen? Jesus aparecia como se fosse na imagem daquele homem. Aí ele vinha, tinha uma criança sendo estrupada e assassinada. Aí ele vinha, ela ia ser enterrada. Eu olho a dimensão onde eu entrei. Aí ele vinha assim, daquele jeitinho daquele filme mesmo. Ele abraçava ela, a criança toda estrangulada. Ele se enterrava junto com ela. E o Senhor falou para mim assim, eu estou fazendo isso todos os dias com essas crianças. Eu estou indo lá com elas. Você sabe o que é Deus revelar isso para um homem, irmãos? Você sabe o que significa isso? A consciência, ó, o que é despertar. Quando olhamos essas realidades do mundo espiritual, e quando volta em espírito, ela vem com uma dor aqui dentro, assim, ó. Eu estava aqui de joelho aqui porque a visão caiu sobre o meu espírito de novo, eu fui para o chão, senti dor. Senti dor. Eu não estou desanimando sua euforia, não. Eu quero te colocar você no ponto. Primeiro a gente abata as emoções erradas e coloca você na consciência correta aqui. Aí eu começo a pregar a palavra para você. Aí eu sei que tem pessoas que pelo menos alguns podem ser salvos aqui essa noite ainda. Você está salvo já? Você está salvo de quê? Já está salvo do quê? Do pecado? Está salvo da ignorância, do orgulho? Já está salvo da prisão do teu passado? Já está salvo do mundo? Já está salvo das estruturas de homens? Já está salvo do falso evangelho já? Você já encontrou Jesus na sua alma? Precisamos ser salvos de muitas coisas ainda, irmãos. Talvez algumas dimensões de salvação vai chegar em você hoje aqui. E você vai sair de prisões que você não conseguia vencer. E Jesus vai tirar você dela. O apóstolo não, Jesus. É Ele que tira. Ele desceu às regiões mais profundas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E sabe o que significa isso? O Senhor falou assim para mim esses dias, eu estava lá no Rio de Janeiro, recebi uma visitação de Deus tão violenta. Depois eu ficava em espírito, eu ouvia o meu espírito orando, meu espírito orava assim, Senhor, eu gritava bem alto, amadurece a sua igreja, Senhor. Amadurece, Senhor, a tua igreja. Amadurece. Meu espírito orava isso. Eu ouvi o meu espírito orando. Quem ouve o seu espírito orando? É bom. É muito bom você ouvir. Ouço o meu espírito gritando, orando. Eu estou descobrindo uma outra dimensão de oração. Outra dimensão de oração. E eu tenho orado por vocês. Falei, Senhor, amadurece. Não só vocês aqui dentro, não. Quando eu oro pela igreja brasileira. Porque eu não estou lutando para partidarismo. Não estou lutando para levantar nome de ministério. Estou lutando para levantar o reino, a bandeira do reino dos céus. E o Senhor falou assim, eu comecei a orar, falei, Senhor, amadurece esse povo, Senhor. Amadurece esse povo, Senhor. Dá a eles uma consciência renovada. Eles precisam de um encontro mais profundo com o Senhor, com o Senhor. Não estou falando com o Espírito Santo, tá? Se encontrar com o Espírito Santo, eu me encontrei com ele desde meus 19 anos de idade. Fui batizado pelo Espírito Santo desde meus 16 para 17. 19 anos já era imerso profundo no Espírito, meu querido. Profundidade eu vivia com o Espírito Santo. Mas quando eu cheguei, entre meus 27 para 28, eu fui levado aos céus. Eu fiquei frente a frente com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, agora em diante, eu tomo você para mim. Você vai andar na dimensão da minha glória. As dores daquilo ali foram 2 anos de dores. 2 anos de dores para mim me ajustar à nova revelação que eu encontrei na minha vida. Todos os livros que eu tinha escrito, é como se a minha vontade era pegar e jogar fora. Porque eu tinha encontrado uma realidade tão grande. O Senhor, eu falei, Senhor, isso aqui. O Senhor falou, filho, esperei 2 anos para voltar depois de falar do meu material. Para mim poder entender e assimilar o que eu tinha visto, o Senhor da glória. Eu falei, Senhor, tudo que teu povo precisa. E o Senhor falou assim, filho, ainda tem criancinhas e tem bebês. Dá leite para eles ainda. Eles não podem deixar de beber leite. Mas quando eles amadurecer, eu vou me revelar a eles. Quando você ser amadurecido,
Você pode ser um adulto com uma criança escondida e você cheio de irresponsabilidade na tua vida ainda. Deus está chamando mais responsabilidade na tua casa, no teu casamento, na tua família. Proteger seus filhos. Se você não dá prioridade a isso, você é uma criança ainda. Nós temos que olhar e ter maturidade. Essa maturidade, preservar aquilo que é verdadeiros valores e sustentar. Ali sim Jesus está. Ali é fé prática. É dentro da minha casa. É no meu dia a dia que prova quem eu sou. Como um cristão verdadeiro. A minha fé não é provada aqui dentro, não. A minha fé é provada depois que eu saio com aquilo que eu carrego daqui. O que eu vou fazer depois? Lá vai comprovar a minha fé. Lá vai comprovar. É quando você estiver vindo para o culto e vem um enviado do diabo e bate no seu carro, o que você vai fazer? É quando seu pneu fura e que você tem que chegar no serviço e você está atrasado e perde uma grande promoção porque teu pneu furou, o que você vai fazer? Ali que prova a fé, ali que prova caráter cristão, querido. Agora presta atenção que eu vou falar para vocês, eu estou pregando a palavra para vocês, que é palavra. Isso aqui é a palavra de Deus, é o espírito da palavra de Deus, é conselho. Ouço o que o Senhor tem enchido o meu espírito, irmãos. Isso aqui não vem de homens, eu não mentalizo isso, cara. Quando eu pego aqui, isso me toma. Eu vivo tão simples como você possa. Não, a minha vida é tão simples. É tão simples. Tão simples. É o dom, é o chamado. É a presença, é os anjos que fazem isso. Então preste atenção no que eu estou falando para você. O Senhor está chamando a gente para um nível de maturidade. Nós temos que sair desse lugar aqui mais maduro, irmãos. Nós não podemos mais ficar dependendo de métodos. Nós temos que entender que a rendição, a entrega, ela é custosa. Se você se sentar, você não vai se distrair? Você se senta conectado comigo? Então você senta. Então. Quando a unção de transferência ela chegar, os anjos, eles guardam ela no mundo espiritual. Quando eles começarem a depositar, que você não perca isso. O tipo de mensagem de unção que um pregador carrega, você pode carregar uma parte, uma essência disso. Uma nova revelação pode destravar a sua vida. Fala, uma nova revelação. Escute o que eu vou falar para vocês. Não é você me ouvir 20 anos aqui dentro da igreja, 10 anos para mudar você. É o quanto você ouvir, lutar para praticar o que está sendo falado para você. Eu sei que a guerra espiritual, ela é sangrenta, ela é violenta. Nós estamos em um tempo, nós estamos em um tempo de guerra violenta. O nível da ilusão que está acontecendo nesse tempo, da distração das igrejas, está tão severo. Nós estamos vendo massa de jovens indo para as igrejas e não ter uma vida em santidade. O que é menos ressaltado e vivido hoje é a santidade do Senhor nas igrejas. Você nunca vai conseguir, escute o que eu vou falar para você, se apossar da presença de Deus, da sua comunhão, se você não lutar pela sua santidade junto com isso. A presença de Deus e a sua santidade são a mesma coisa. Elas não se separam. Da mesma forma que oração e adoração são a mesma coisa, de formas diferentes de ser praticadas. Oração é muito mais ação do que palavra. É mais rendição do que fala. Eu posso orar silenciosamente, profundamente, sem nenhuma palavra. E às vezes você vai me orar, vai me ver orar, com gritos violentos para o céu e para a declaração do mundo espiritual. Então, falar, isso é uma oração? É. Porque o Espírito dele me enche, às vezes, com uma só palavra: incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia a sua igreja, Senhor. Orações carregadas do Espírito do Senhor. São palavras violentas. Quando ela ecoa, o nosso corpo vibra na dimensão dela. A gente é tomado por esta glória. Como eu quero que você entre nisso. Como eu desejo que você entre nisso.
Como eu desejo você entrar nisso. Você vai ter uma escolha na sua vida a partir desse evento. Que tipo de evangelho você vai querer seguir? Qual tipo de libertação você vai querer ter na sua vida? Olha a dor. Olha o que vai chegando no meu coração. Se você ouvir com o teu coração, pode ser que tenha uma transferência de espírito entre nós. Uma comunicação de espírito, porque nosso espírito se comunica pela palavra de Deus. O evangelho, você sabe que ele não é fácil de ser vivido, correto? Sim ou não? Não, eu quero te falar uma coisa um pouquinho maior que você talvez não entendeu. O evangelho não é, ele não só é fácil de ser vivido. O evangelho é impossível de ser vivido humanamente, carnalmente. Porque o evangelho é sobrenatural. A vida cristã não é só difícil. Ela é impossível para carne e sangue. Porque ela é sobrenatural. Mas ela só se torna possível, porque o impossível para os homens é possível para Deus. E ela só é possível, só é possada, fala, no Espírito. Porque o evangelho não se vive por razão, mas se vive pelo Espírito. Então o evangelho para minha carne é impossível. E Paulo diz, não consultei carne e sangue para vos pregar o evangelho. E tem muita gente consultando carne e sangue, pregando o evangelho carnal. Por isso que esse processo tão delongado de transformação para a igreja. Eu vim perguntando ao Senhor, falando com o Senhor no meu espírito, falar, Senhor, e é muito bom você ouvir coisas que você acha que você já sabe. Quando Deus fala coisas que você acha que está sabendo, Ele está certificando que de fato você vai voltar ao seu entendimento a elas. Me fala uma coisa para mim. O processo delongado está por causa do tipo de palavra que meu povo tem comido. Eu lembro, anos atrás, eu tinha 23 anos de idade, Deus me enviou num pastor lá em Brasília, para uma restauração da igreja dele. Eu nem sabia disso que eu estava ali para isso. Hoje eu entendo que eu estava ali para isso. A primeira visão, quando eu cheguei, na primeira noite que eu fui dormir na casa daquele pastor, foi essa. Que tipo de comida os pais têm dado aos filhos? Isso me acompanhou por resto de toda a minha vida, essa visão. Nunca mais esqueci dela, essa palavra. Que tipo de comida os pais têm dado aos filhos? Quando Deus te dá uma palavra, que embora eu não entendi quando eu recebi ela, não entendi. Eu era menino, eu estava amadurecendo. Mas quando Ele te dá uma palavra que ela tem um peso no mundo espiritual, significa que Ele está te convidando para uma vida madura. Quando Deus fala coisas que você não entende, significa que Ele está te chamando você para amadurecer. Então, quando você ouvir algo, tiver uma visão estranha, de uma palavra assim, comigo, não descarte ela, não joga no lixo. O Senhor está te chamando você para transformação. Toda vez que uma palavra começa a vir a você, opa, tu já está no passo da sua libertação. Eu quero te ensinar o caminho da libertação. Quem quer ouvir o caminho da libertação? Eu tive que passar todos os processos, irmãos, que você passa também. Eu passei bem cedo. Comecei a escrever meus primeiros módulos lá com meus 22 anos em diante. Comecei a escrever. Comecei a ministrar seminários com módulo que eu imprimia, passava a madrugada inteira escrevendo módulo de libertação. Fazia minhas primeiras revistinhas, ia para as igrejas ministrar libertação, passava 3 dias ministrando libertação às pessoas. E descobri que ninguém foi liberto. Era só um trabalho em vão. Então Deus me deixou fazer alguns trabalhos em vão, embora tinha unção, tinha mover do Espírito, tinha muita coisa boa acontecia. Mas coisas boas não significa que elas são essenciais. Não confio do bom com aquilo que de fato é essencial, que tem que ser feito. Nós estamos substituindo o bons movimentos, coisas aparentes, pela justiça completa. O caminho continua, meu querido. Amém, amém? Amém, amém? Você não vive de êxtase no chão, você não vive ficando assim, fazendo essas práticas, sucção de unção, meu querido. Você vive de consciência cristã. Você vive pela consciência. Você vive por fé. Então as grandes manifestações, elas selam a unção, ela vai estar sobre você. Meu filho, você vai andar na rua, cheio da glória de Deus, como se não tivesse nada acontecendo com você. Porque ela se torna fácil em você se torna sereno, maduro, controlado. Você não se torna um ostentador. Então as criancinhas precisam sair do playground e precisamos avançar. Se você fica muito tempo no berçário, você vai ter que sair, vai dar lugar para outros. Os novos convertidos estão chegando.
Você está 10 anos de cristão, 5 anos de cristão e ainda está lutando com as mesmas coisas na tua alma, na tua mente? Por quê? Te faltou palavra? Talvez não esteja faltando. Acho que não está faltando palavra. Está nos faltando entrega. Está nos faltando entrega. Está nos voltando um pouquinho mais de domínio próprio. Nós temos que ter um pouco mais de maturidade também, parar de ficar atribuindo ao diabo todos os problemas que nós estamos passando na nossa vida. Quebra o copo, é o diabo que derrubou. Estraga o carro, é o diabo que fez. Às vezes é Deus que fez, está te pedindo você morrer amanhã e você não sabe. E aí? Será que tudo é o diabo? Vai chamar Deus de diabo agora? Toma cuidado com o que você está falando, toma cuidado, tenha mais maturidade, irmãos. Para de falar que tudo é do diabo, tudo é demônio. Tira isso da tua boca, pô. Quando for o diabo, você vai saber que é o diabo, tá? Crente maduro sabe que é o diabo e que não é o diabo. Então eu estou falando com todo tipo de pessoa aqui. Estou falando com as criancinhas, com os jovens e com os adultos aqui dentro. É assim que João tratou, criancinhos, os jovens e os adultos. Com os pais. Estou falando com pais. Homens que vão para a nação, fala com pais. Homens que querem só ir para o pregar, fica falando com as criancinhas. Quer atrair criancinhas, multidões. Estou selado no Instagram porque eu tenho 2 milhões de seguidores. Jesus com 12 fez muito mais do que você. Você tem 2 milhões? Quantos discípulos você tem na terra? O que faz a diferença é discípulo, não é seguidores não, meu querido. Os discípulos que eu tenho faz muito mais diferença que seguidores. Nós temos que cair consciente, que parar dessas ilusões de ficar dando ênfase demais e autoridade para quem não tem. Nós estamos vivendo um tempo de grande ilusão e substituição de autoridade. Os verdadeiros estão sofrendo. Porque os falsos vão na cobiça desse mundo, porque segmentos de plataforma, de Instagram, de mídias sociais. Uau! Parece que aí não é. Queremos ser certificados pelo Instagram, mas meu filho, quero ser certificado pelos anjos. Tem muita gente com plataforma imensa aí, ó. Hoje não sei quantos milhões de seguidores. Os anjos vêm falar para mim, ó. Não fomos nós que demos, foi o caminho dos homens. Em breve vamos abater ele. Os anjos vêm conversar comigo dos ministros. Hoje Deus conversou de uns 2 ministros para mim. Falei, Senhor, que dor que dá. Falei, Senhor, sacode, pega, sapeca, desce a vara. Pega, Senhor. Isso aí é minha oração. Deus me colocou numa nova posição, irmãos. Deus me colocou numa nova posição de autoridade para orar para Deus sacudir os ministérios no Brasil. Ele está me sacudindo. Falei, me sacode, meu Senhor. A responsabilidade aumenta, mas a dimensão da glória, meu querido, ela só aumenta na sua vida e produz um grande movimento de transformação quando você é responsável. Responsável. Eu quero saber, vai sair responsabilizado com a palavra que Deus vai te dar? Vai se responsabilizar mais? Vigia, irmão. Fala pro seu irmão, vigia, irmão. Vigia. Vigia. É melhor a repreensão de um sábado que a canção dos tolos, Provérbios 26. É melhor você ouvir a exortação que te coloca na posição do que canções que vai iludir as fantasias dentro da tua mente, vai fazer você ficar rodando em ciclo no deserto. Eu quero falar com pessoas aqui que querem transformação de vida. Pode ser um adolescente aqui, mas pode ser um adolescente maduro aqui. Porque quando Deus falar comigo desde a minha adolescência, meu querido, eu tinha posição. Quando o Senhor me tomou, fui batizado com fogo, eu fiz valer a pena, hein? Porque eu batismo de fogo na vida de muitas pessoas parece que não tem fogo nenhum, parece que é fogo de palha, porque elas não faz valer a pena. Faça valer a pena a unção que você vai receber aqui dentro. Faça valer a pena a sua salvação. Faça valer a pena, honre o bom nome que foi invocado na sua vida. Aleluia! Aleluia! Esse fogo vai descer, vai te pegar esse fogo na sua vida. Você não tem escapatória. O Senhor vai estreitar mais ainda do Brasil, vai estreitar tudo. Deus já está estreitando. O Senhor falou assim, estou estreitando. E é maravilhoso. Irmão, é a melhor coisa quando Deus te pega e joga no funil, porque você não se perde. Quando os anjos falam assim, filho, entra no funil. Eu falo, opa! Fala, eu paro tudo, vou ouvir, Pai. Porque eu saio ainda mais santo da presença dele. Ouço muito mais a repreensão dos céus. Ajuste-se mais na terra. Ajuste. Isso, rápido. Então Deus fala comigo, ó, tem que correr, tem que ser rápido. Segredo para produzir, crescer na unção, e seja rápido com aquilo que Deus está te falando. Não seja tardio.
para que tu não caia na repressão. Nércios, tardios, em crer em tudo que os profetas falam. Os discípulos de Jesus tomou uma repreensão, porque não conseguiam enxergar que era ele. Você está vendo que tem, Jesus, tem dimensão, Jesus está na tua frente, você não está conseguindo enxergar ele? Você vai ter que crer na palavra. Então, o que significa que quando nós estamos crendo, praticando a palavra, os olhos espirituais são abertos. Aí fica um monte de crente feiticeiro e meticista, deixa ungir seus olhos. Abre. Veja os anjos, é que você é de capeta entrando na pessoa, de demônio. Sabe o que abre os olhos espirituais? Fala o quê? É ele que faz, ó, meu querido, ele faz, ó, é assim que ele abre meus olhos espirituais. Quando ele vê meu compromisso com meus olhos na palavra, aí ele, a minha vida foi assim, irmãos. Eu vou te pregar a verdade. Quando o meu compromisso na palavra, meus olhos estão sobre ele na palavra, ele me faz enxergar ele em dimensões de glória. Porque hoje um anjo pode vir conversar comigo, porque eu não fico ostentando manifestações sobrenaturais. Porque Deus confia aquele que é sólido na palavra. Porque falar de testemunhos espirituais, isso aí só ostenta mais movimentações e cobiça no coração de pessoas que querem uma coisa fora do tempo. Deseja um sobrenatural sem a sustentabilidade e fundamento da palavra. Meu filho, eu vou usar um som agora para começar a manifestar, vai cair um monte de capeta para manifestar. Mas e daí? Se você não receber uma palavra que sustenta a libertação, eles vão e voltam. Você sabe disso. Lucas 11, 28. Eles vão e voltam com outros 7 piores do que o outro. Então tem 8 agora, um novo ciclo se abre. Tome cuidado, muito cuidado. Tá? Eu fui levado de espírito hoje, eu vi uma pessoinha usando o povo de Deus para ganhar dinheiro. Aí está um monte de gente achando que está sendo liberta, só se enchendo de engano. Como é que uma pessoa vai ser liberta se não conhece a verdade, não pratica a verdade, não tem compromisso com a palavra, irmãos? Está vendo a solda, como é que é difícil fazer debaixo de água? Nós somos confrontados em muitas coisas, nós estamos perdendo muito tempo. Muito tempo está sendo perdido. Posso entrar e falar muita coisa maravilhosa para você, mas uma coisa eu descobri, que tudo isso é paliativo, não sustenta, e a transformação é curto prazo, é só emocional. Estou liberto, estou com uma coisa, estou sentindo algo novo. Meu filho, não tem que sentir, você tem que viver algo novo em você. Não é o sentir, viva. Viva o novo todos os dias. Porque ele diz, novas coisas faço a cada manhã, a cada dia. Todo dia é um dia novo para você. Todo dia é uma nova oportunidade para você ser mais santo, ser mais crente. Seja crente mesmo, irmão. Aleluia. Fala para o teu irmão, seja crente de verdade. Tu vai andar na rua, eu sou crente de verdade. Me prove, capeta, sai desse homem, diabo, sai daqui. Aleluia. Fala, seja de verdade, irmão. Você está vivo? Então daqui a pouco você vai morrer. Isaías capítulo 28, versículo 10, abra a sua Bíblia. Você imagina se Paulo tivesse o que nós temos na mão. Ele ia fazer um estrago maior ainda no inferno, né? É que você não entendeu que a palavra é a sua maior autoridade que você carrega na sua vida. Você não entendeu isso ainda. Porque fica aí uns meninos, está tirando o foco do povo da justiça. Quem achou? Isaías 28, 10 fala amém. Portanto, o que exclama é, preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra e mais regra sem sentido. Um pouco aqui, um tanto ali. E assim, com lábios tropegos e língua estranha, Deus falará ao seu povo. Ou proclamará, esse é o descanso. Dai repouso ao exausto. Este é o lugar tranquilo e de pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvido. Preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regra sobre regra, e o povo continua do mesmo jeito.
O Senhor dá uma chave aqui, ó. Eu vou falar por línguas estranhas. Ou seja, ele fala por revelação. Mas eles não querem ouvir quem sou, me conhecer na revelação. Eles querem continuar no método. Por línguas estranhas. Deus diz aqui, ó, falarei esse povo. Falamos aqui do dom de línguas. Mas aqui ele está falando muito mais do que isso. Ele fala conosco, ele se comunica com o Espírito conosco, por revelação. Ele fala, o repouso está na minha presença, mas mesmo assim, fala assim, eles não quiseram dar ouvido. Se você pegar Isaías ali, ó, do versículo 20, capítulo 28, versículo 12 em diante, agora começa o juízo vir. Então o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo preceitos sobre preceitos, regras sobre regras. Faz isso, dá espaço para isso, quebra de vínculo, faz a lista, quebra de vínculo, os capeta vai sair da tua vida, o diabo vai sair da tua vida. Aí você mexe no vespeiro, depois sai correndo do diabo. É a mesma coisa, vai lá no ninho de maribondo e mexe ali. Estou mexendo em coisas na alma sem justiça. Quando Deus começou a libertar minha alma, ele acrescentou, sabe o que junto? Fala, justiça. Pronto. Você tem autoridade, mas desde que você esteja o quê? Tendo a obediência à sua palavra. Eu quero falar para você como Deus liberta o homem na terra. Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, sinal que é chegado o reino de Deus a vocês. A manifestação demoníaca é algo terrível, incrível. Você descobre coisas que nem a pessoa nunca quer saber na vida dela. Como é que você vai colocar num método, presta atenção, de quebra de vínculo, que você foi violentado com 5 meses de idade, sendo que você não tinha nem consciência para lembrar disso? Me diga, como é que um demônio vai sair da sua vida agora, então? Vocês estão começando a me entender? Então me diga lá, como é que você vai saber que o seu tataravô era um grande feiticeiro? Esses portais demoníacos lutam contra a sua vida, satânicos. E você nem sabia disso. Como é que você vai colocar uma quebra de vínculo? Fala para mim. Aí eu vou ministrar em pessoas que esse espírito manifesta. Que a pessoa nunca ia saber na vida dela. Nunca. Então como é que a libertação vem? Fala, anjos ministradores. Os anjos são enviados para libertar vocês. A sua natureza terrena. A constituição de alma e corpo. Por isso que o seu espírito tem que estar em um lugar. Lugares altos. Quando o espírito humano, quando você está nessa dimensão de luz, você pode ter certeza, o caminho que você vai trilhando da justiça e da obediência, sempre o diabo vai tentar impedir o seu progresso e o seu avanço. É verdade ou não é? Passei isso a vida inteira. Mas quando eu estou entrando na ordem de Deus, significa, sabe o quê? Ele se encarrega por me purificar. Mas eu estou na ordem de Deus, não na ordem dos homens. Você está lutando, está passando. Meu filho, passei anos também esperando em muitas coisas no Senhor. Faz parte do processo. O conhecimento da palavra, a revelação, nada me impediu de crescer. Nada me impediu de ler a Bíblia. Nada. Nada me impediu. Morava na favela, um lugar violento, barulho de noite, era um inferno, ou lugar tenebroso de se viver. Mas o ambiente não me fez, eu fiz o ambiente onde eu morava, na minha casa. Eu decidi uma coisa na minha vida, eu decidi lutar. Ei, eu não tinha um pai espiritual, um apóstolo, eu não tinha os livros que vocês têm na mão hoje não, meu querido. Ó, é no sacrifício. É no sacrifício. Você tem tabernáculo de oração 7 horas na igreja. 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, seja o que for. Você nem se esforça para vir mais cedo na igreja para orar? Isso você quer libertação? O que adianta a gente colocar a mão do homem, expulsar demônios e depois você pega a mão de volta? Pela preguiça, a omissão espiritual. Você vai ter que vencer essa preguiça, você vai ter que sair daqui determinado. Preguiça do inferno, você não vai ter mais espaço na minha vida. Eu vou orar! Eu vou batalhar!
Tu vai ser liberto quando você decidir que você vai ser liberto. Decisão. Ei, meu querido, tem a coisa que eu comecei a derrubar porque Deus ficou com uma ira santa aqui dentro. Capeta, tu vai ter que cair. Tu vai ter que cair. E foi assim. Ele vai te capacitando. Ele vai te capacitando de glória em glória, de fé em fé, justiça em justiça. Avance, irmãos. Você não pode parar de viver o seu propósito de Deus na terra. A sua vida não pode parar simplesmente por causa de sintomas emocionais e opressão diabólica, irmãos. Use isto ao teu favor. As grandes guerras que vêm para me parar, para me oprimir, os grandes tronos que lutavam contra mim para me parar meu chamado, só serviram para me tirar mais força e olhar para o céu e falar: Senhor, isso faz parte do meu treinamento. Faz parte do meu treinamento. Quantas madrugadas querem dormir o diabo infernizar? Porque eu estava na guerra contra ele. Mas aí que está o segredo. Aí está o segredo da força e da unção. É onde tem dor, onde tem processo, onde tem abnegação, onde você tira a força da fraqueza, que você é apoderado com a unção dos céus. O poder de Deus só se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas não fraqueza preguiçosa, estou falando fraqueza rendida a Ele. Me levanta, me dá força, Senhor. É aquela fraqueza que você está usando para batalhar, e Ele aperfeiçoou o poder sobre isso. Paulo diz: porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Continue nessa posição que você está, mas não desista. Não estamos falando de uma fraqueza que é omissão, nós estamos falando de uma fraqueza onde é uma dependência, uma continuidade. Fala para o teu irmão: tu não vai parar, irmãos. Chega de retrocesso, chega de pausas. Fala: não podemos parar. Não podemos parar. Pô, eu pequei, eu estou com essa iniquidade que sempre eu vou e caio no mesmo pecado. Continue lutando. Continue lutando, batalhando com justiça, pegando mais da palavra. Continue se alimentando, coma da palavra, coma. Se alimente muito da palavra. Se alimente de uma vida de oração, aleluia. Continue batalhando contra isso, continue confessando, aleluia. E depois você vai ter um fight com o diabo frente a frente. Você tem que encarar o inimigo da tua alma. Então a Bíblia diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Se colocar em posição para lutar contra as suas forças malignas. O diabo é um ser perverso, covarde. Vai procurar qualquer brechinha de iniquidade que tiver no teu DNA, na tua constituição humana. Mas lembre-se, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cada cicatriz das suas derrotas serve só para você lembrar a grande obra que Deus fez na tua vida. Eu carrego cicatriz, sou um homem curado, irmãos. Mas eu tenho cicatriz também. Só me serve para agradecer, ser grato. Obrigado por me libertar, por me salvar, por tantas dores e feridas que eu passei nessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vocês estão precisando de líderes que sejam levantados para preparar vocês para a guerra. A geração que veio passada agora preparou o povo para o conforto, meu querido, para a conquista de riqueza, para expandir estruturas. Agora nós não estamos mais nesse tempo, não. Nós não estamos mais nisso, não. Passou-se o tempo disso. Nós estamos em tempo de levantar um povo para a guerra. Os líderes que têm que se levantar, que estão se levantando agora, que estão pegando a primazia, que estão entrando para frente do evangelho, são líderes que são levantados para a guerra. Cada etapa do evangelho você pode observar no mundo. Olha as movimentações do evangelho, tipos de líderes Deus levantou, características específicas. Nós estamos num tempo que temos que preparar um exército para a guerra. Paulo foi um modelo de um líder que entrou na hora certa. Um homem que tinha uma mentalidade de guerra.
Ele falava com o seu discípulo Timóteo: quem se alista para o exército não se embaraça com as coisas desse mundo, meu querido. O homem tinha mentalidade de guerra, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado do evangelho da paz. Opa, pega a espada, pega o escudo, pega a tua couraça. Um líder preparado para a guerra, porque Paulo foi o que mais avançou com o evangelho na era primitiva. Guerreiro. E nesse tempo, se nós não formos guerreiros e batalharmos violentamente pela fé que nos foi dado, Judas capítulo 2, pega a tua Bíblia aí, abre a Bíblia. Judas 1, 2, Ecalamatu cresceta caparrascundiricia, refaceia do conski menecaia. Fala, Deus me estreita aqui. Fala, me estreita. Alepreto corogossuriqueia marraxíria. Versículo 3. 1:3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, pelejar, dedicadamente pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Se você não sair dessa mentalidade medíocre de evangelho fajudo, vendido, coach, comercializado, de ostentação, de riqueza, disso, daquilo, de promoção de homens, de suprimentos e necessidade humana, meu querido, tu vai ficar e a trombeta vai tocar e tu vai ficar. O arrebatamento, antes do arrebatamento, nós vamos enfrentar grande apostasia para vir grande avivamento. Nós estamos enfrentando a grande apostasia dos últimos dias já. Nós profeticamente vivemos o tempo de Laodiceia, onde a igreja agora está rica. Meu filho, só de riqueza, de ministério, a gente ganhava o mundo inteiro. Inteirinho. É ou não é, pastor? Só de riqueza, os bilhões que as igrejas brasileiras têm, não existiria um pobre no Brasil que não fosse ganho para o Senhor Jesus Cristo. $3 milhões, no mínimo você ganha, sabe quantos africanos para Jesus? Discipulados, que vão ser seus seguidores? Vai ser discípulo seu. Sabe quantos? Fala quantos, apóstolo? 30 milhões. Você consegue. 30 milhões. Renard Bank ganhou 200 milhões de africanos para Jesus. 200 milhões. Quase o Brasil inteiro. Sabe por quê? Homem de guerra. Homem que sabe investir no reino, não em estrutura de homens. Se tem uma coisa que ele investiu, meu filho, foi em tendas ambulantes pela África, 30 mil pessoas numa tenda, caindo debaixo do poder do Espírito, aleluia. Mas os homens estão acumulando para si riqueza, estão apodrecendo, são podre. Eu sou muito mais rico, muito mais abençoado que muitas igrejas multimilionárias do Brasil, meu querido. Que o meu pouco se torna muito, porque mais vale a pena ganhar uma alma para Jesus com o pouco que eu tenho, do que guardar riqueza e ir para o inferno com ela. E nós estamos nesse tempo. Você quer libertação ou não quer? Amém. A verdade vai te libertar. Amém. Quanto mais o pensamento de Cristo, a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo invadir tua consciência, tomar teu coração, você pode ter certeza que o diabo não vai ficar brincando um joguinho de emoções com você e entrando na tua vida. Você tem que determinar o tipo de consciência e coração que você quer ter. Você determina que pessoa você quer ser. Você determina. Use a sua fé, avance, amadureça, igreja, pelo amor de Jesus Cristo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, transformai-vos da vossa maneira de pensar. Para de se incomodar nesses valores enganosos, esses moldes de homens, feitos por mão de homens. A obra de Deus do céu é feita pela mão de Deus, irmãos. Deixa a mão de Deus tratar com você. Não fuja do teus processos, mais duro que seja. Enfrente o diabo. É dentro do processo que você é liberto. Dói, tu erra, é ali que você se corrige. É ali que você vence a tua iniquidade. Aí o segredo da visitação de Deus, sabe qual é? Fala qual? A persistência. Estou persistindo, estou continuando. Ei, o céu para e fala assim, olha lá. Olha aquele jovenzinho lá, olha aquela mulher lá, olha aquele homem ali. Está na verdade, está lutando pela verdade. Anjos, e dará ordem aos seus anjos
para vos guardar e vos livrar em todos os vossos caminhos. Anjos vão vir para lutar pela tua vida. Irmão, você sabe quantos milhares de anjos eu estou vendo esse dia, o de hoje? Quantos anjos estou vendo se movimentando no mundo? Eles estão preparando algo no espiritual, eles estão lutando. Lutando. E se a palavra prevalecer no coração de vocês, a luta já está vencida na primeira noite. Talvez não precise nem esperar chegar no último dia para começar um jorrar caindo sobre você. Quem sabe hoje, até o final desse culto, a glória já começa a cair sobre você. A palavra no coração, ela atrai a manifestação do sobrenatural. Os céus correspondem à sua palavra. Ele enviará a sua palavra e cumprirá o seu propósito pela qual foi enviada. E não voltará vazia. Não deixe a palavra voltar vazia. Não deixe, não deixe, não deixe. Irmãos, às vezes eu vou, olha que interessante, estou ministrando uma pessoa, eu sinto um tipo de unção vindo. Aí do nada a pessoa do lado, daqui a pouco eu vou ministrar, o anjo entra. Rapaz, parece que eu vou explodir, tanta força que do céu que desce. A descarga que vem para essa pessoa, por quê? Porque era um bom depósito. E Paulo diz, guardai o bom depósito. Seja um bom hospedeiro, como um vaso para honra e não para desonra na casa do Senhor. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Posso continuar ou não posso? Escute o que eu vou falar para vocês. Nós estamos passando um tempo que está muito ensinamento antibíblicos, que estão contrariando a natureza da batalha espiritual. Estão contrariando algo pior, olha só, muito pior, estão mexendo. Eles estão mexendo, sabe com o quê? Com fundamento. Com fundamento. Estão tocando em algo muito perigoso. Meu querido, sabe o temor que existe na minha vida? Colocar a mão na tua cabeça. Eu estou mexendo com uma alma eterna, um espírito eterno. Já pensou por causa de imposição de mão de homens malditos? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Estão perdendo a salvação, os demônios estão entrando? Estão amarrando elas nas trevas? Estão aprisionando em falso evangelho? Você imagina a cobrança que vai ser no mundo espiritual isso? Meu filho, você está lidando com uma alma eterna, tá? Uma alma eterna. Então, para mim colocar a mão em você, meu coração está totalmente santificado sobre isso. Não vim aqui para isso. Eu vim pregar a palavra. Se ele me ordenar colocar a mão, coloca a mão em você. Mas teve um que só quer colocar a mão, só quer manifestar, mostrar para as pessoas, meu querido, você vai ser cobrado, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Nós precisamos levantar pessoas no poder verdadeiro de Deus nessa terra. Parar de ser super-heróis dentro da igreja, nós precisamos ser ganhadores de almas lá fora, meu querido. Lá fora, aqui está feito, que é fácil, que é aberto, que tudo está feito. Que legal. Não se iluda com isso não. Eu não posso me iludir, você também não pode se iludir. Você vai sair desse lugar aqui mais consciente ou não vai? Amém. Não quero saber se você é velho, se você é novo, quanto tempo você tem. Eu não consigo. É para todos que estão aqui dentro. Docas, aquela velhinha, meu querido, estava cheia de obras de justiça. Aleluia. Cadê as docas? Cadê? Cadê? Cadê suas obras nas suas mãos? Cadê? Cadê o verdadeiro evangelho na sua vida? Cadê suas obras de justiça? O Senhor está nos cobrando aqui essa noite. Deixa ele pegar esse alicate do céu e apertar você. Porque você vai ver como vai valer a pena até o último dia desse lugar aqui. Eu estou falando com o Senhor, há um temor tão grande. Eu falei, Senhor, eu vi muitas coisas. Nós vemos coisas no mundo espiritual. Os anjos nos mostram. Daqui a pouco elas se tornam em palavras para nós aqui ministrar. Eu vi um jogo do abecedário. E nesse jogo tinha uma plataforma, assim, um tabuleiro, com um monte de letras de alfabeto. Mas todas as letras estavam fora de ordem. E dentro do meio dessas letras também tinha alguns quebra-cabeças. E quando eu entrei em espírito, eu tinha que organizar aquilo ali. Eu falava em espírito, Senhor, o que é isso? Ele falou, é o meu povo. Ordem. Organize a casa, organize eles, organize os que estão vindo. Ajuste, porque eu quero me manifestar a eles. O tempo é curto, irmãos. Nós não podemos ficar se encantando com sons que nós enchemos daqui, esvaziamos daqui, 5 minutos depois sai fora da porta ali. Esvaziou, sabe por quê? Não tem palavra, não guarda a palavra.
Nós queremos uma manifestação, uma unção que vai cair sobre você, que esse fogo vai queimar no teu rosto, você vai sair queimando pela justiça, queimando por desejo mais dos céus. Aleluia. Irmão, se toda movimentação do céu que acontecer aqui dentro não produzir mais paixão por almas na tua vida, mais misericórdia pela vida das pessoas, mais paixão pela presença de Deus, significa que isso aqui foi em vão. Tempo jogado fora. Eu não quero jogar meu tempo fora. Eu preciso ganhar tempo com vocês aqui dentro. Amém, amém? Se eu cumprir uma boa missão aqui dentro, os anjos vão trazer mais. Eles vão trazer mais. Aí Deus vai começar a abrir para você coisas que estavam fechadas há anos. Fala para o teu irmão, o grande segredo é: qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? O que você decidiu na sua vida? O que é a batalha espiritual em termos bíblicos? É a perseguição espiritual de Satanás e o reino de trevas travado contra a humanidade para possuí-la e usá-la e destruí-la. Primeiro ponto. Segundo, a batalha espiritual para a igreja é a resistência contra as trevas que tentam impedir o avanço do reino de Deus por meio do corpo de Cristo nessa terra. Então, batalha espiritual para nós significa o quê? Impedimento para o nosso avanço. Significa que quando nós estamos vencendo batalha espiritual, nós temos que estar avançando. Fala, tem que estar avançando. Presta atenção, somente o jovem aqui, fica atento aqui, ó. Não confunda avanço com conquista humana, tá? Eu avancei muitos anos, pobre, dormindo no chão, sem estrutura de igreja, nada, numa favela, era um espacinho pequenininho, e eu cresci tanto, meu querido, avancei tanto. Quando o Senhor me visitou, ela falou assim: Robson, é tempo de você sair daqui agora. E as estruturas, elas vieram rápido. O negócio é criar uma estrutura em você, não é te dar uma estrutura na tua mão. Fazer em você é muito mais importante. Então, não se engane, que avanço não é sinônimo de conquistas humanas. É rendição da tua natureza humana. É a transformação, é uma elevação da sua comunhão, da sua intimidade com a presença de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, eu vou te dar uma chave aqui, eu vou te falar um ponto importante para você, que quando você está avançando com Deus em Cristo, você não quer outra coisa mais nessa vida. Não quer mais. A presença dele te toma. A presença dele me tomou tanto, eu estava tão dentro dele, do reino, irmãos, que eu tinha pavor de pensar e sair daquele ambiente que eu estava com ele. Eu estava apaixonado pelaquilo que era simples e pequeno. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória, o dono do universo, estava comigo ali dentro. Então não menospreze os seus princípios que são pequenos, meu querido. Agradeça a Deus. É uma parte de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Você está comigo ainda ou está sendo vencido pelo sono? Alguém está queimando com a palavra aqui? Está queimando não? Eu não preciso aumentar mais o som e berrar mais não, né? Porque hoje em dia, para pessoas ouvir, você tem que colocar uns mais 200 watts em uma caixa, aumenta esse negócio, grita no ouvido dela para ver se ela ouve. Bom, é porque a perda do temor é tão grande, né? Jesus não precisava nem disso, ó. Amém? Está me ouvindo atrás? Se esforçar para ouvir. O pregador tem que ficar gritando para você ouvir a palavra. Você tem que se ouvir com o pregador está propondo o que Deus está falando. Viu como é que você ouviu? É ficar um viciado isso aqui, ó. Agora, sem plataforma, Deus não pode operar nessa terra, não? Podemos fazer mais um culto na rua, todo mundo ali, cair fogo do céu, depois pegar uma vizinha, pegar fogo na rua. Por isso que o Espírito não está se manifestando nessa terra, né, igreja? Fica só dentro de 4 paredes. O poder só fica aqui dentro. Colocamos na caixinha de fósforo, está tudo bem, queima um pouquinho aqui dentro, depois vai embora apagado. Você quer ver o poder do reino de Deus acelerar teu processo de libertação e constituição na terra? É filho o desejo de queimar para ele na terra. Se eu quero incendiar minha vida para ti, ei, esse é o único estilo de vida cristão original. Estamos rendidos para ele. Aleluia. Alguém quer queimar?
Ore no Espírito Santo agora, ore. Terefaça camanai. Que essa palavra crie raiz em você, que ele é badaçando o cobra. Remandarabagaça tacabereshite devedecai. Ambernessa vadesse telebaque sura. Mendelebassi teledossi tarabadesse calabaia. Prevassambre corrotra samba cabracaia. Emantelebassi toro de paia deleia. Camahassúria de pacrasteia. Nelemante caba da caraga roquete de vessaba da caba da cara. Coremarração brostarabacabaca. Coledrasse telebrasse telebrandai. Cobrahashi cabadagai. Hoje é dia de renovo para você. E o renovo brotará. Aleluia. O renovo na sua vida. O renovo lá no íntimo do teu coração, que você vai começar a orar e você não vai dormir mais na oração. O renovo. O renovo. Efésios 2, eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Não abandone seu primeiro amor para o Senhor. Volte a orar como você orava muito mais ainda. Volta a fazer seu reloginho de oração dentro de casa. Pai e mãe, volta para sua família, para seus filhos. Volta para sua casa, volta para os seus filhos. E restaurarei os pais aos filhos e os filhos aos pais. Volte a lutar por eles. Volta a lutar pelo aquilo que Deus te deu como seu maior patrimônio nessa terra. Voltem a lutar pela família de vocês. Volta a sacrificar, volta a pegar, volta a levar eles para o monte, volte a orar junto, marido e mulher, volte a orar juntos. Vocês não estão orando mais juntos. Volte a dobrar o joelho com seus filhos de novo. Não perca seus filhos para esse mundo tenebroso que agora a boca do abismo está aberta, está tragando multidões e massas e muito rápido. Nós precisamos guardar nossa casa, nossa igreja, nossos irmãos. Volta a bem dizer seus irmãos, pare com essa maledicência no seu coração. Muitos estão atribuindo obra para o diabo, que na verdade é obra da carne. Enquanto você não é liberto da obra da carne, você não é liberto dos poderes dos demônios. Os demônios, ele age pela vontade do homem, através da carne do homem. Só que nós não queremos se conscientizar disso. Porque a gente quer que alguém venha e faça o trabalho rápido, pragmático, para ver se resolve rápido nosso problema e tira a gente da perturbação. Isso é engano. A maioria das coisas que você está expulsando não é diabo, é carne. E carne não se expulsa, se confronta. Carne se vence. Demônio se expulsa, se destrói. Mas a sua carne vai ter que ser rendida. Está lá Gálatas capítulo 5, só você ler, versículo 17, meu querido. E as obras da carne são manifestadas em prostituição, cobiça, ganância, mentira, hipocrisia, etc. São obras da carne, que demos a legalidade dos demônios. O diabo, ele usa a legalidade. Ah, porque eu tenho uma estrutura de iniquidade, eu também tinha igual você e tem até hoje. E Deus está sempre me libertando dela. Até que o corpo do pecado seja destruído, que Paulo diz em Romanos 6,6. Então eu vou passar a libertação até Jesus voltar e me arrebatar dessa terra. Estou sempre passando por libertação, sempre passar. Cada vez uma verdade nova vem e me liberta. Cada vez estou aprendendo a amar mais vocês. Cada vez eu aprendo a amar mais a minha família. Cada vez mais eu entendo sobre o reino, a mais dor pelo meu próximo, pela salvação de alma. Isso é libertação. Isso é libertação. Mas as pessoas estão virando miticista, exorcista, gospel, cara. Está cheio de exorcistas antibíblicos, fazendo cada vez mais, formulando método. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpe eu confrontar isso, eu escrevo isso, tá? Mas eu ensino da maneira correta, tá? Bíblica aqui, ó. Apoia a sua verdade aqui, ó. Você está iludindo o povo para arrancar dinheiro do povo. Perda de tempo. Perda de tempo.
Libertação que não produz uma transformação, uma rendição, faz você voltar para a presença, não é libertação. Não é falso, é genérico. É ilusório, você está alimentando um sentimento ilusório, daqui a pouco cai de novo, fica na mesma melancolia, mesmo choro de sempre. Cara, capeta se confronta com a verdade. Principado se quebra nos princípios. Potestade se resiste pelo fruto. Pratique a justiça, que você vai começar a ver as coisas mudar na sua vida. O diabo vai te resistir, resista a ele. É uma luta, não vou mentir isso para você, é violenta. Outra, sabe quando se identifica a luta? Sabe quando? Fala quando? Quanto mais você quer a verdade. Quanto mais santo você quer ser, mais diabo você vai ver. Mais o diabo te resiste, mais ele luta contra você, mas é que o negócio fica bom. Porque Jesus está na frente da batalha com um soldado, guerreiro está na frente. Jesus não fica no fim do soldado, não, lá atrás não, ele vem para frente, ele está na frente da guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Ele está te convidando, vamos batalhar pelo o evangelho ou não vamos? Então, meu filho, você vai ter que lutar. Olha o seu problema, sabe por quê? A igreja ouve tanto, tem tanta manifestação do poder, que é muita misericórdia, isso, tem muita misericórdia, e pouca transformação. Sabe por quê? Fala, por quê? Estratégia de Satanás chamada distração dos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Os últimos tempos serão trabalhosos, difíceis. Os homens serão mais amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, desobedientes a pais e mães. A distração da tecnologia. Nós estamos enfrentando uma guerra violenta contra a tecnologia, contra o humanismo, transhumanismo. Nós estamos enfrentando uma guerra contra a ideologia de gênero. A nova ordem mundial está chegando. Estamos enfrentando uma repressão, uma guerra contra esse sistema econômico do mundo que está escravizando o povo dentro do Egito. Coloca para trabalhar, trabalha para não vir profeta na terra, para você não ter tempo para vir na igreja. É verdade, não é? E não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode volta a honrar Deus para tu ver se não vai multiplicar um pouco na tua vida, irmão. Volta a honrar Deus para tu ver só que não começa a multiplicar. Pode ter certeza que a farinha da tua panela vai se multiplicar. Vai multiplicar. Hoje a gente não consegue viver com salário mínimo. 2 salários mínimos está difícil demais. 3 salários mínimos está muito difícil. Por quê? Essa é a estratégia de Satanás para pegar a humanidade. 99% das pessoas aqui são endividadas. Por isso que você está com tanta ansiedade na tua vida, você não consegue parar para meditar na palavra, porque você não tem cabeça para isso. Você dedica mais parte do teu tempo na sua tela, no seu celular, procurando uma solução, por isso que você não tem força mental. Tua mente tem limites. O emocional tem limites. Quando você dá demais para uma coisa, você não consegue dar para outra coisa, meu querido. Não adianta, você não tem como, não tem como. Quando Deus quer falar comigo, Ele me para. Para. Quieta-te. Para horas para ficar com Ele. Se você começar a parar mais para ficar com Ele, você vai ser liberto. A libertação chega na tua vida. O teu rompimento chega. Vocês estão satisfeitos pela palavra? Está entrando no seu coração, não está? Pronto, estou satisfeito, irmão. Já somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos. E se nós não entrarmos, irmãos, eu tive uma experiência, Senhor, que o guardião do Brasil apareceu a mim e falou algo a mim. Um grande anjo do Brasil. A reforma está chegando. Eu não vou falar o detalhe, os outros detalhes que é perto particular para mim. A reforma está chegando. E ele promete Hebreus 13, Hebreus 12, que novamente ele vai abalar todas as coisas. Tudo vai começar a ser abalado, já está sendo abalado. Juízo começa dentro da casa. E juízo para casa é repreensão, correção, é varada. Juízo para o mundo é destruição, perdição eterna. Juízo para nós é vida. É vida. Aceite os juízos que vocês têm passado. Ao menos reconheça que tem processo, você está 10 anos para ser mudado, tu está sendo quebrado, porque tu ainda não desistiu. Fala, Senhor, bato na lona, o Senhor ganhou, a vitória é tua, Senhor. Faça de mim o que tu queres da minha vida, Senhor.
faça o que tu queres da minha vida. Parece ser simples, mas tu sabe que é difícil. Tu sabe que custa, que dói. Fortalezas estão sendo quebradas dentro dos processos que a palavra e o Espírito te leva. Por isso que eu estou falando, não existe libertação metódica. Não existe libertação por quebra de vínculo, quebra de bênção, de maldição. Não existe nada disso. A maldição saiu da minha vida porque a presença entrou na minha vida, governou minha vida. A maldição já não tem direito nenhum na tua vida desde o dia que tu foi batizado com o Espírito Santo. É porque você ainda não aplicou a palavra de Deus na sua vida. Como Deus começou a me prosperar? Dá vontade de rir de um evangelho que prega 7 passos para você prosperar, biblicamente. Faça isso, dê seu dízimo, dê hortelã, dê o cominho, dê oferta do cordeiro, dê oferta alçada, dê ofertas aqui, dê oferta aquilo ali. Irmão, isso só funciona para quem está na justiça, irmão. A justiça. Tu tem que ter muita fé para isso, meu querido. Por isso que eu não aceito oferta de todo mundo, não. Eu, o bispo lá do Rio de Janeiro, falei assim, ó, coloca primeiro no altar no fogo, não aceita não. Se é menino, vai querer voltar atrás. Não quero oferta de menino, pessoa que tem compromisso com Deus aqui, não. Coloca no fogo, vai orar, não aceita não. Opa, não aceita. Não aceita, não. Primeiro coloca na prova. Vamos colocar na prova primeiro. Deus também não aceita oferta de qualquer um, não. De qualquer jeito, não. Deus também, nem as minhas ofertas, ela tem um tempo para mim dar a Ele. Quando Ele me chama e me pede, aí sim é hora de grande sacrifício na terra. E dou sem volta. E sem ficar mimimi depois. Toma, é teu, porque minha vida é tua. Tudo é teu, não tem nada. E eu aprendi a viver desse jeito. E literalmente é assim que você vive. A santidade do Senhor está dentro da palavra para você aqui hoje. Você é santo, tá? Compromisso com a tua consciência, com a tua vida. Você só tem uma vida, essa vida está passando, está acabando já. Está acabando. Porque Deus me fala das crianças lá, me dá uma revelação tão terrível dessa. Me mostra lá o exército, lá os jovens que vão tudo morrer, acabar na faixa de idade, não vão passar mais de 30 anos. Por que Deus falou isso para mim? Sabe por que Ele falou para mim? Por quê? Fala por quê, apóstolo? Responsabilidade com a minha intercessão, meu querido. Responsabilidade, porque a nossa maior posição diante do reino do céu com o joelho rendido no chão. Eu exerço autoridade no mundo espiritual por causa da vida de oração. É rendido. Aonde meus pés não chegam, meu filho, meu clamor chega. Nós temos que orar para o Senhor parar a terceira guerra mundial. A oração do justo muito pode ser feita, meu querido, se Deus me ouvir, Ele para. Ele ouviu um homem. Oh, sol, lua, detenha-te no teu lugar. E a Bíblia diz que a primeira vez que Deus ouviu a voz de um homem e parou o cosmos, parou a terra, parou tudo, por causa de um homem que estava na frente de uma guerra. Por causa de Deus não destrói uma nação inteira. E por causa de justo que pode se levantar aqui, Deus pode privar agora a Europa da terceira guerra mundial. Pode parar os treinamentos do exército da OTAN agora. Deus pode, irmãos, para cumprir a colheita dos últimos dias. Mas se a guerra mundial estourar, já era. Ah, Jesus vai vir na terceira guerra mundial. Não vem na primeira e na segunda, não teve colheita. Se vir e não tiver colheita, você pode esperar mais uns 20 aninhos aí na terra, tá? Aí se prepara que vocês vão sofrer. Se prepara. Aí vocês vão ver. Se a coisa está feia agora, você imagina depois. Pedro nos ensina a acelerar o dia da vinda do nosso Senhor. Lá em 2 Pedro capítulo 3, a oração. A conduta da igreja, a disposição da igreja pode acelerar a volta de Jesus Cristo. A santidade da igreja, a disposição pela colheita de almas. Irmãos, o Brasil precisa ouvir isso, irmãos. A igreja precisa despertar para essa consciência. Se tardarmos, ele tarda. Os processos se tardam. Biblicamente, vai lá em Atos capítulo 3, vai lá. É necessário que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas.
Ele vai voltar debaixo do avivamento derramado nos últimos dias. E esse avivamento vai vir para uma colheita e acabou. Não tem mais nada depois. É o que Deus tem falado para mim. É o que o Senhor tem me revelado. Nós estamos sendo preparados porque está vindo a nova ordem mundial. E o Senhor está dando escape. O Senhor me levou em espírito, eu vi o Biden saindo, de repente o Trump era colocado numa dimensão espiritual e ficavam olhando assim para ele assim, será que ele pode tomar a frente? Ser um dos senhores do mundo? Estar de frente com a nova ordem mundial? E os demônios apontavam para ele. O diabo só está esperando uma oportunidade para fazer isso. Mas Deus tem abatido, tem lutado. Os anjos estão lutando para frear a terceira guerra mundial. Os guardiões das nações estão lutando para que isso não aconteça, porque sabe, se acontecer, vai estreitar para a tua igreja, vai estreitar para a tua igreja, vai estreitar para mim, vai estreitar para o Brasil, vai estreitar para todo mundo, meu querido. Aí que o negócio fica sério para a gente na terra. Eu estive conversando com um grande homem de Deus. E ele falou uma coisa muito séria para mim. Deus tem me revelado 2 anos que eu tenho pregado sobre isso, sobre o período dos 3 anos. Se falharmos nesses 3 anos que Deus nos deu, esse ano mais 2, o Brasil pode sofrer uma consequência violenta, uma sentença violenta contra a igreja através do governo do PT. Eles estão tentando ganhar tempo. Se eles conseguirem ganhar mais tempo no governo, o que acontece? As leis malditas vão se levantar contra nós. Por isso que a obrigação de clamor pela nação é minha e tua, pai e mãe. Filhos e filhas. Cadê a sua consciência pela sua própria nação? Cadê a sua consciência para livrar a sua família? Cadê a sua consciência diante do Senhor? Até quando vamos brincar de evangelho? Até quando vamos vir para as conferências atrás de uma unção de homem e não sair com o coração transformado para Cristo? Toda anotação, irmão, tem tanta coisa aqui anotada maravilhosa para você, mas é isso que Deus quer falar. É isso aqui. É um ajuste. E o anjo está soldando debaixo de água aqui, hein? É um trabalho difícil. Eu sei que é difícil, parece que para um é exagero, meu querido. Se você achar que uma mensagem é exagero, acho que você não se converteu ainda. Você não leu a Bíblia ainda. Vocês têm que entender que Deus está chamando vocês uma consciência, porque não é para desperdiçar o que o céu vai derramar aqui dentro. Você sabe o peso de responsabilidade que respalda sobre mim, porque algumas pessoas vieram de outros estados para cá? Você sabe a responsabilidade que está sobre mim, a carga de oração agora? Você sabe que é lidar com cada alma que está aqui dentro, a responsabilidade no céu que exige isso? Você sabe que é isso? Eu vou ter que ministrar em todo mundo que está aqui dentro, quem quiser vai receber. É obrigação, vou ter que orar pela tua vida. Tu veio. É responsabilidade. São oportunidades, talvez eu possa ganhar, um grande ganhador de alma nesse evento aqui. Quem sabe se levante uma grande ganhadora de alma nesse lugar. Quem sabe que um venha sair incendiado pela justiça, e o Senhor, meu filho, vai te acrescentar o galardão que está por vir aí, que não vai vir na mão de pessoa que não quer santidade mais com o Senhor. O Senhor falou para mim assim, quem não entrar na onda da santidade não vai entrar no avivamento dos últimos dias, e nem nos acessos que darei aos santos. O Senhor vai começar a privar muitos líderes que estão fazendo barganha com o evangelho das riquezas, os acessos vão começar a cair. E o Senhor falou, os acessos serão dados a homens santos. As riquezas que virão nesse tempo agora vai exigir grande santidade para a igreja brasileira, senão não vai conseguir mais ter esses acessos, ou vai se vender o diabo ao PT, vai se vender ao governo. O Senhor tem falado isso também. Você crê que eu estou falando aqui é uma palavra de Deus? Quem está recebendo a exaltação fala glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8 diz assim, além disso, se a trombeta não emitir som claro, quem se preparará para a batalha? Muitos ensinos têm levado as pessoas para uns sons incertos.
Eu estou ajustando as pessoas os padrões para preparar elas para a batalha espiritual. Nunca vai existir, olha só o que eu vou falar para você. Eu pregar a libertação para tu, meu querido, e não ensinar você a ser um guerreiro, é a mesma coisa de colocar doce na mão de criança e mandar você lutar com o diabo com um pirulito e ele com uma espada na tua cara. É a mesma coisa de dar um pirulito na tua mão e falar, vai lá e luta contra os principados, contra tronos. E outra também, eu posso te dar armas espirituais, mas se você não aprender como batalhar no campo espiritual, tu cai. Não adianta colocar arma espiritual sobre você. Ei, não adianta ter revestimento só espiritual, tem que ter maturidade para lidar com o revestimento. Entendimento, posicionamento. Aprenda a ouvir a trombeta de quem está tocando o som certo. Se o som é incerto, tu erra o alvo, meu querido. Quem vocês estão ouvindo nessa nação? Quem vocês estão seguindo na terra? Se o som é incerto, o povo vai para o caminho incerto. Se prepara errado, tropeçam. Mas se a palavra é precisa, é do céu, a trombeta está tocando, se prepare para a guerra, se posicione mais. Tu vai sair de um propósito e vai entrar em outro. Cara, passamos 21 dias de oração, volta de novo. Volta de novo, volta a guerrear, volta em mais horário, sacrifique mais. Começa a sacrificar a tua carne, tu começa a ser liberto. Fala para o teu irmão, um pouquinho mais de sacrifício. Pouco mais. Decida orar. Irmão, nem que tu acordar se arrastando, mas se acorda arrastando. Às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã, daqui 1 hora eu já tenho que estar acordado com o pessoal na madrugada, está comigo aí. 5 horas da manhã eu já tenho que estar orando, já estou lá com o meu WhatsApp, lá, meu Zoom ativado já. E eu quebrado, mas a responsabilidade me chama para a guerra, para a posição. Homens responsáveis, não tem, meu filho, não tem cansaço, não tem dia certo, não tem tempo ruim ou bom, meu filho, tu tem que levantar e batalhar. Se você quer uma verdadeira libertação e a plenitude do Espírito, seja responsável e aprenda a reganhar sua manga aqui, ó, puxar e falar, agora é tempo de eu lutar nessa terra. Evangelho para preguiçoso é aquele que você fica barganhando da igreja. Quer conquistar a riqueza, quer conquistar os bens espirituais, achando que só a oferta vai resolver isso. Deus não dá riquezas, não dá os bens espirituais só para quem dá. Ele dá para quem se doa, para quem se dá. O que adianta você dar muito e não se dar? Está Deus preocupado com o seu dinheiro? Está preocupado com a tua transformação do teu coração, com a tua vida? Qual é a preocupação dos céus? Qual é a preocupação dos céus? Ministro um evento no Rio de Janeiro, passa 2, só no último dia Deus fala, agora você pode pedir alguma oferta para mim. 3 dias passando, grandes necessidades, Deus fala assim, espere. Aí quando Ele manda suprindo tudo, para tudo. Porque Ele quem move o coração, Ele quem faz todas as coisas. Sabe uma coisa que eu reparei? Reparei nos Estados Unidos, lendo e estudando. Sabe quais são as igrejas mais endividadas do mundo? Fala, quais? As multimilionárias. São as que mais pedem dinheiro, são as mais endividadas do mundo. As que mais devem o governo, as que mais devem as estruturas delas. Quanto mais viciados se tornam em pedir dinheiro, oferta, mais endividados eles ficam. Só ficam presos, mais presos. Olha algum exemplo de alguns aí, ó. Olha o vexame, perdendo tudo, perdendo tempo. As igrejas que mais devem no Brasil são as que pregam riqueza, só dinheiro do povo aí. As da televisão. Milhões, bilhões de dívida. Só de investimento em imóveis. De dívida de imóveis. Sabe por quê? Não é reino de Deus. Deus não sustenta. Mas o que Ele colocar na tua mão é Ele vai sustentar na sua vida. Conhecereis a verdade, ela vos... Você sente que alguma libertação está acontecendo com você? Sente ou não sente? Eu sinto o poder de Deus, Ele está aqui. João 8,31, então lhe disse aos judeus que haviam crido nele, se permanecerem em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Fala permanecer. Essa palavra em grego é habitar. Habitar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Pronto.
Pronto, bispo. Como é que o senhor foi liberto na sua vida? Foi alguém ficando expulsando demônio direto do Senhor? Ou foi a verdade que entrou na sua vida? O que nos liberta, pastor? O que nos liberta? É a verdade. Verdadeiramente conhecer a verdade, ser maduro, tomar vergonha na cara e parar de brincar com a vida, que a vida é curta, meu querido. A gente não tem tempo para ficar pulando na emoção aqui, caindo e levantando e continuando a mesma coisa de sempre. Quando eu começar a julgar trono, demônios, quando a espada dos anjos descer, é para expulsar, mas não é para voltar mais na tua vida não, hein? Isso aqui é um curso dos céus, os guardiões, quando eles começam a descer, para quebrar tronos, expulsar. E isso tu acha que é uma coisa simplesinha, meu querido? É um custo nos céus. Uma guerra. Mas lembre-se disso. O que iniciar aqui, continue na sua casa, na sua vida. Serão dias de ajustes do céu. Nós vamos confrontar alguns principados, alguns princípios errados. Vamos trazer restauração, vamos trazer ordem para a nossa casa. Nós vamos fazer um compromisso. Eu quero que você saia com um novo voto com o Senhor. Decidida, novos votos com o Senhor na sua vida. De santificação. Vai santificar a tua casa de volta. Vai voltar a sentar na tua mesa com teus filhos na tua casa e vai comer junto. Vai voltar a sentar junto. Vai restaurar. Para de deixar Jezabel dividir tua casa. Falei que a minha esposa diz, ó, quero minha bebê sentado comigo na mesa para comer junto. Quero você sentado no mesmo horário. Jezabel divide na mesa, depois divide dentro do quarto. Começa na mesa, depois vai para o quarto. Jezabel começa a dividir na mesa de casa. É um trono de usurpação, é um trono de separação, de individualismo. É filho comendo no horário, é pai comendo no outro horário. Meu filho, se esforcem para estar juntos, o máximo possível que puder. Se esforcem para estar junto. Você sabe o nível da cobrança do céu que é na minha vida, é isso? Todos os dias. Você pensa todos os dias os anjos aparecer e mostrar minhas filhas para mim, minha esposa, minha casa. E me cobrar, sabe o que ele fala para mim? Eu não quero perder você e a sua família no futuro. Vocês estão negociando, olha só o que as pessoas estão fazendo. Estão perdendo o que tem um verdadeiro valor, a correndo atrás de vento. Tem pessoas perdendo a sua família por causa de ministérios. Eu estava lendo um relato hoje da maioria dos pastores, de uma característica por cento de uma pesquisa. 33% dos pastores reconheceram que por causa do ministério perderam a sua família. 33% dos pastores dos Estados Unidos perderam família por causa de ministério. Se o ministério está fazendo você perder sua família, pare o ministério e resgate sua família, é melhor. O ministério depois te deixa e vai embora. Tua família é para estar com você por resto da vida. Meu querido, o altar, não tem, há balanço no mundo espiritual, meu querido. A Deus em primeiro lugar, família, igreja, meu querido. É Deus em primeiro lugar, está tudo tem que estar em ordem. Ministério e família tem que ser uma coisa só, ordem. Ordem. Tem que ter ordem. O meu ministério que eu carrego dentro de mim, a minha vida, é o que constitui a minha família. Constitui a minha casa. Foi baseado por baixo dos princípios do ministério. É mais fácil eu ser Robson em cima do altar aqui do que ser apóstolo dentro de casa. Lá eu tenho que ser apóstolo, tem que ser Robson, tem que ser marido, mas tem que ser profeta, tem que ser pastor, tem que ser tudo. Ser resposta por tudo. Ele quer libertação, então conheça a verdade. Meu filho, olha para mim que eu estou falando para vocês. O fogo da libertação, quando ele desce, é tremendo. Mas o mais difícil, vou ser bem mais prático com você, vou te contar o que o próprio Senhor falou para mim uns dias atrás. Eu até acho que preguei isso domingo no Rio de Janeiro. O Senhor veio em mim e falou a mim em espírito. Fale para o povo, para eles não se iludir, porque eu tinha vindo de um congresso, tinha libertação. O Senhor falou assim, ó, diga ao povo, para não se iludir, porque nunca existirá libertação se eles não me conhecerem quem eu sou. Conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. E o Senhor falou a mim bem claro, bem nítido, sabe por quê? Porque Ele me deu um manto de libertação. E manifestar demônios é atrativo. As pessoas são loucas para você fazer alguma coisa por elas. Mas eu não posso fazer isso de maneira irresponsável. Eu estou ensinando para você, o Senhor falou comigo, eu repito para vocês. Não existe libertação verdadeira se Jesus Cristo não for revelado em você.
Jesus, à medida que Ele está se revelando para você. Eu lembro no ano de 2021 para 2022. Eu fui levado em espírito, havia um grande edifício com muitas janelas. Era um edifício redondo. Imenso, mas imenso, muito grande, tocava no céu. Cheio de janelas em volta dele e havia escadas por fora. E lá em cima havia uma multidão de pessoas, eu estava no meio dessa multidão de pessoas. E uma voz ecoava lá em cima e falava assim: a alma que encontrar Jesus será liberta. De repente, todos começaram a correr e pulavam em janela. Todo mundo queria encontrar Jesus naquele edifício, havia muitas janelas. E eu corria. Aí eu pulei numa janela. De repente que eu pulei, tinha uma televisãozinha muito antiga. E saiu uma luz daquela televisão. E Jesus se materializava para mim em milésimo de segundo, tão rápido que era. Ele aparecia na minha frente, todo de branco glorioso, fazia. Eu voltei. Quando eu voltei, aquela revelação partiu para dentro da dimensão da minha alma. Pronto, dali Deus me lançou num novo processo de revelação de quem Ele era. O estreito que eu entrei na terra por causa disso. Que minha alma começou a conhecer Jesus como nunca antes na minha vida. Sua alma vai ter que conhecer a alma de Jesus. No Espírito nós somos rápidos, subimos, somos transladados, arrebatados. O cara faz de tudo no Espírito. Tu pega no Espírito, a pessoa está aberta, o Espírito recebe, é rápido. O poder de Deus te toca rápido no Espírito. Mas na alma, meu querido, é processo. Acho que eles se converteram, eles vieram católico, para lá e dar glória a Deus. Calma, eu vou ter piedade de você. Mas quem sabe o que significa o que eu estou fazendo aqui? Fala comigo, zelo. Apocalipse 2:11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pelo quê? Pela palavra do seu testemunho. Como é que se vence? Está aí. E o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer com você agora? Você quer leitinho ou quer continuar comendo aquilo que vai transformar você? Você quer leite? Leite é rápido. É instantâneo. Mas preparar uma comida dessa é uma vida. É anos de vida. Isso aqui não é algo formatado, é experiência, é vida. Ela sai de dentro do meu ser como verdade, porque eu vivo isso. Isso me custa muito. Essa é a mensagem. É a mensagem de uma vida. Processos que eu passei, verdades que eu encontrei. Passei por muitos ambientes de unção, muita coisa para conhecer o mundo espiritual. Até que um dia, e recentemente também ele veio falar comigo: Robson, não é mais você. Sou eu. Aí a coisa fica mais estreita na terra ainda. Não é mais vocês. Deixe que Jesus seja em vocês. Infelizmente, muitos vão sair daqui, vai passar alguns dias, vai se esquecer do que eu preguei. E não vai pegar sua Bíblia para começar a ler sua Bíblia. Não vai se esforçar para novos sacrifícios espirituais. Cansa, custa, mas eu posso dizer para você, depois que você se apossar da presença dEle, você vai falar assim: obrigado, Jesus, como valeu a pena te conhecer, Jesus. Hoje eu te conheço, Jesus. Hoje eu não sou mais uma criancinha que vai de um vento para outro de doutrinas de homens, que no pulo de uma conferência para outra. Eu não preciso mais disso, Jesus. Vou agora com outro propósito, mais elevação na minha vida. Eu não vou mais para querer vencer, porque eu já venci.
só vou mais para, eu quero ser mais transformado ainda, Senhor. Fala, eu já venci. Então permaneça na palavra. A maioria dos problemas, as batalhas espirituais, nós estamos num seminário, amém, amém? Uma conferência, são provocados pelas próprias obras da carne e não do diabo. A maioria dos problemas que vocês têm na batalha espiritual não é provocado por demônios, é provocado pelas obras da carne. Obras da carne. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Segundo alerta, vou falar um alerta para vocês aqui agora. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Segundo alerta para vocês aqui essa noite, que estão buscando fazer a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18, pelo bem que quisermos, outra vez ir até convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. 2 Tessalonicenses 2,18. Paulo está dizendo que foi impedido por quem? Satanás. O fato é que quando nós procuramos viver uma vida justa, santa, nós vamos encarar grandes batalhas e grandes impedimentos. E faz parte. Fala, faz parte. Você tem que entender que há momentos que você perde batalhas e você é impedido. Lembre-se disso, faz parte de quem está na guerra. Quem está sempre na guerra, nós estamos na guerra, tem batalhas que perdemos. Mas encontramos força para vencer os grandes conflitos contra o inferno. Há momentos que você vai ser reprovado no mundo espiritual. Você vai dar alguns 3 passos para trás. Mas depois ele te prepara para dar grandes saltos para frente. Muitos momentos da minha vida fui impedido por Satanás. Porque eu não estava maduro o suficiente para avançar. Lembre-se disso, batalha espiritual, porque você tem que vencer ela, para o seu avanço, amém, amém? Há momentos que seremos impedidos, porque estaremos lutando com forças muito maiores do que estamos imaginando. Mas lembre-se disso, faz parte de um processo de crescimento, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Passar um tempo de derrota faz parte, para te aperfeiçoar, para te humilhar, mas para depois, para trazer grande exaltação na sua vida. Estamos falando de batalha espiritual e libertação, amém, amém? Então estou falando de batalha espiritual agora. Não queira vencer todas as guerras. Mas lembre-se que o seu status no mundo espiritual já é definido como mais do que vencedores. Há momentos que nós estávamos até conversando com o bispo hoje. Há momentos que perdas de batalha espiritual, retrocessos, significa grande vitória na nossa vida. Mesmo que não identificamos no momento. Depois que você amadurece, você fala, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Por ter perdido isso, porque isso me acrescentou muito mais na minha vida. Lembre-se que eu estou te falando. Uma pessoa que serve ao Senhor, que está buscando uma posição justa, perdas de batalha significa crescimento. Depois Deus te volta porque você está mais maduro, agora você pode conquistar mais. Então, não queira vencer, entrar na guerra para conquistar, para fazer isso. Entra na guerra para crescer para Cristo, não para você. Fala, crescemos para Cristo. E não para nós mesmos. Agora, eu queria entrar com vocês um tema muito importante sobre as armaduras espirituais, mas nós não temos tempo mais. A hora já avançou muito. Mas eu quero dizer para você que a única maneira de você combater o diabo de uma forma que você possa vencer é com as armaduras espirituais. E eu vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar na Bíblia agora. Efésios 6:10. Finalmente. Sabe o que significa? Fortalecei-vos no Senhor na força do seu forte poder. Ele vai falar que a força do forte poder, o Senhor está nas armaduras. Aí ele vai explicar como você se fortalece no Senhor e na força do seu forte poder. Aí vem a explicação de Paulo agora. Vistam toda a armadura de Deus. Fala, toda a armadura. Então você não consegue vencer guerra espiritual só com capacete na cabeça. Você não vence guerra só com a espada na mão. Você só pode vencer com toda a armadura.
Então significa que enquanto você não tiver revestido a couraça da justiça, enquanto o cinturão da verdade estiver, ó, cingindo seus lombos, ó, enquanto você não calçar os pés na preparação do verdadeiro evangelho, entrar nesse ambiente de paz com Deus e levar o evangelho, quando você não pegar o teu escudo da fé, significa que você ainda não está tendo vitórias verdadeiras na sua vida. Fala para o seu irmão, se é para lutar, seja legítimo, seja completo. Irmão, eu estou pregando um pouquinho mais devagar para vocês também, que eu estou com a voz muito ruim. Ore para Deus me dar a voz amanhã para ministrar para vocês, amém? Revestivos de toda a armadura de Deus. Deixa eu te ensinar um negócio muito espiritual. Essa armadura é tão real, mas eu não quero que você crie uma fantasia, uma ilusão na sua mente. Eu quero que você esteja consciente do que eu vou te ensinar aqui agora. Porque isso não está longe de você, está diante de você. Como nós recebemos o cinturão da verdade? Fala, eu tenho que receber um cinturão. A armadura do Espírito, ela é doada a você, ela é te dada, você recebe isso dos anjos. É chamado revestimento de poder. Porém, o Senhor me deu experiência de ver os anjos com o cinturão da verdade e mostrava na minha frente. O seu ministério está recebendo o direito do acesso ao cinturão da verdade. E pum. Vem recebendo o calçado do Evangelho da Paz. E vem recebendo a espada do Espírito. Você não precisa ver para receber, você precisa saber receber. Como? Fala, como eu posso receber? Como está a sua posição diante da responsabilidade da palavra e do evangelho que ele confiou para você? Como está a sua vida? É a minha pergunta para você essa. Como está a sua vida de oração? Você está sendo vencido pelo sono na madrugada ainda? Você não consegue parar uma hora de tarde? Você não consegue parar de manhã? Você está sendo vencido pelas trevas. Todo cristão que não ora já tem seu estado de derrota. Você está derrotado. Você perdeu o seu direito de ser mais do que vencedor, porque você está sendo omisso com aquilo que Jesus mais ensinou: orar. Orar é o que ele mais ensinou para a gente. Fala, armaduras espirituais, elas vêm como revestimentos de poder. É isso aí. Na hora da ministração, quando começar a ministração aqui dentro, pessoas aqui dentro podem receber isso equipada imediatamente. Quantas vezes eu fui ministrar e ministro em pessoa, o anjo de Deus está comigo e descia e vinha equipar a pessoa todinha. Eu vi ele trocando a armadura da pessoa, desgastada, e colocava uma nova armadura. A pessoa voltava a orar, voltava a ler a Bíblia, voltava a jejuar, voltava a correr no Espírito de novo, voltava tudo de novo. É isso que é revestimento. Fala, eu preciso de um revestimento. Então você está vestido, você é revestido. Então nesses dias, eu creio que esse varão de guerra que está nesse lugar, esse anjo, vai revestir vocês das armaduras espirituais. Eu recebi um novo revestimento no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. Eu tinha descido, achei que eu viria para cá de carro. Aí o Senhor falou para mim assim, volto para São Paulo. Recebi 2 dias sacudido pelo céu de revestimento. Aí Deus falou para mim, naquela madrugada, segundo dia, desce e vai embora para São Paulo. E vai para BH de avião. Eu fiz isso e fui muito abençoado por isso. Um novo revestimento vai descer para pessoas aqui dentro. Porque tem soldados que estão guerreando, estão precisando disso. Você recebe isso através dos próprios anjos do Senhor, visitando você dentro de casa. Mas você recebe isso através de ministros do Senhor. Então, quando nós começar a proclamar revestimento das armaduras, tu se prepare para suportar o poder que vai cair em você.
Agora eu vou te ensinar uma coisa: os anjos estão preparados para isso. Eles esperam um comando dos céus, a abertura profética para isso. Os espíritos estão preparados, os corações estão preparados? Eu posso fazer uma pergunta agora para você? Eu não vou te pegar mais no teu pé essa noite, não. Posso fazer uma pergunta? Você entendeu o que está acontecendo com você aqui hoje? Eu posso fazer uma outra pergunta agora para você? Você que seguia sisteminha, algumas coisas metódicas, você está entendendo que o que liberta é a prática da justiça, é a vida com Deus? Você está entendendo isso? Você está entendendo que algumas omissões, elas estão saindo da sua vida hoje? Você vai ser mais humilde e reconhecer. Você está entendendo que algumas omissões estão saindo da sua vida? Então fique de pé louvando o Senhor Jesus Cristo.